Bom, acho que já dá para a gente começar, né? Bom, pessoal, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o Giuliano, gerente de produtos de Google Cloud aqui da TD Synnex, e convidamos também a Fernanda Zucchetti, que está aqui com a gente. A Fernanda, ela é Partner Development Manager ali Latam para o Workspace, então ela é uma pessoa dentro do Google que vai nos ajudar bastante a entender os modelos de venda de Workspace, entender mercado, tá? Então é muito importante a participação de todos. Eu até agradeço a presença de todos aqui no webinar, tá bom? Pessoal, eu vou bloquear aqui o microfone de todos, tá? Mas vou deixar liberado o chat. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem podem escrever ali no chat que a gente vai estar respondendo ao mesmo tempo, tá? Então a gente está com um time aqui da TD presente, então a gente está com o Leonardo, a Carla Melitz, a Mariana, que é nossa PDM de Google. Oi, Fê. Já vou aproveitando para poder ir mostrando as funcionalidades do Workspace, né? Então, mãozinha levantada, tudo já fazendo aqui a propaganda da solução. Mas eu queria também fazer um agradecimento a todos pela presença aqui no webinar. Eu acho que cada vez mais o Google vem se transformando numa empresa de venda indireta através de parceiros. Então, esse ecossistema de parceiros aqui é extremamente importante a gente alcançar os desafios que a gente tem pela frente, que são muitos, tá? Então, assim, fico muito feliz aí que a gente tenha quase um pouquinho mais de 40 pessoas aqui no webinar, e contem sempre comigo, aqui tem meu e-mail. Eu não cuido de nenhum parceiro especificamente, eu sempre gosto de ressaltar isso, né, porque eu sou uma PDM de solução, de Workspace, então eu olho a estratégia de Workspace Latam como um todo, sempre visando a venda via parceiro. Então, hoje, toda a estratégia do nosso go-to-market para fiscal year 23, ele é 100% pautado em venda através de parceiros, tá bom? Então, o meu foco é esse. Então, o meu objetivo é que todos vocês aqui tenham saúde financeira, tenham grandes projetos dentro da plataforma de Workspace, tá bom? Acho que era isso para a introdução. Obrigado, Fê, pela Obrigada a introdução. vocês. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, então, antes, só para dar até uma introdução do contexto de Google via distribuição, até ano passado, até o final do ano passado, todo o modelo de comercialização de Google era tudo via canais, não existia distribuição. E em dezembro, né, o Google optou ali por abrir o mercado para uma distribuição justamente para ganhar escala, trabalhar com novos canais, recrutar novos canais, ter um apoio da distribuição ali no desenvolvimento de novos canais dentro do programa do Google. E basicamente o trabalho que a gente está construindo hoje aqui é este trabalho, essa nova jornada junto com vocês. Tá? A ideia da apresentação hoje é eu falar um pouco de como estamos estruturados, como a nossa operação hoje de Google Cloud está estruturada aqui na TD Synnex, quais as vantagens de trabalhar com a gente, né? Então, toda a rota de um novo canal hoje que quer ingressar nessa jornada de Google Cloud é via distribuição, ok? Bom, ano passado o Google ele estava decidindo abrir essa operação por uma distribuição e teve alguns pontos importantes que fez com que o Google escolhesse a TD Synnex. Tá? Para quem não conhece hoje a TD Synnex, nós somos a maior distribuição ali de valor agregado do mercado, de tecnologia. Tá? Então aqui eu listei até alguns pontos que nos tornaram ali o ponto-chave, fizeram o Google nos escolher como a principal distribuição. Então a gente tem já uma operação que está atuando com cloud há mais de 10 anos. Tá bom? A gente tem outros hyperscales aqui na nossa estrutura também. Como eu mencionei, a gente é um distribuidor de valor agregado,
Tá? Então, a gente olha muito para projetos grandes, a gente consegue atuar desde o pequeno ao grande porte. Então, em termos também de faturamento, até com a fusão que a gente teve recentemente com a Tech Data, né, nos tornamos o maior distribuidor ali. Então, a gente tem também um ecossistema de fabricantes e além de trabalhar com Google Cloud, a gente tem uma série de outros fabricantes de segurança também que podem agregar o nosso portfólio. Tá? Então, a gente tem Fortinet, a gente tem Palo Alto, tá? Aqui dentro. A gente tem uma estrutura dentro de cloud que a gente chama de Cloud Adoption e Acceleration, e uma estrutura de Cloud Success Center, que é uma estrutura voltada ali para o desenvolvimento de canais, tá? De ponta, desde o início da jornada ali em nuvem. Então a gente pega muitos canais que não estão habituados a trabalhar com nuvem, até os canais que já estão habituados, e a gente oferece esse operacional, uma estrutura técnica ali capacitada para desenvolver esses canais de ponta a ponta, tá? E uma operação também que eu vou falar um pouquinho mais para frente de pós-venda, que é muito importante, porque quando a gente fala de nuvem, a nuvem não é uma venda única, né? Uma venda contínua. Então a gente tem que ficar sempre em contato com o nosso cliente, tá bom? E um programa de canais da TD Synnex. Então, a gente tem também um programa de canais da TD Synnex, que o nome dele é Cloud Practice Builder, tá bom? Também vou dar alguns detalhes desse programa mais para frente. Bom, falando um pouco para quem não sabe hoje o que é a TD Synnex, a TD Synnex é uma distribuição de tecnologia, então a gente está ali atuando na camada entre o parceiro e o fabricante. Então a gente tem uma série de fabricantes ali que a gente está atuando, uma série de vendors, né? Então exclusivamente esse webinar é focado em Google, né? Eu sou uma pessoa aqui dentro focada em Google, então cada fabricante tem uma estrutura, uma operação aqui dentro da TD, tá? Eu sou o representante de Google aqui da TD, tá bom? Hoje a a TD Synnex, ela tem uma representatividade ali global, então a gente tem uma atuação muito forte na América, Europa, Oceania, tá? E falando um pouco de números, a gente tem mais de 1.500 vendors dentro do nosso portfólio, tem mais de 200 mil produtos, a gente está listado ali entre os 60 da Fortune, então tem 1,7 de EBITDA. A gente tem um foco muito estruturado na parte técnica, na parte consultiva aqui também. Então a gente tem mais de 22 mil coworkers ali nos ajudando no desenvolvimento dessas soluções, tá? Tem mais de 150 mil clientes, a gente tem um revenue ali anual de 60 bi. Então a ideia aqui é mais mostrar um pouco da TD Synnex hoje, né? Porque muitos não entendem como estamos posicionados no mercado. Para esses que não entendem, a gente é uma distribuição e a gente está atuando ali na camada entre o parceiro e o fabricante, ok? Bom, agora começando a falar de Google, as duas principais brands que a gente vai trabalhar em Google aqui dentro é a parte de Workspace, com a suíte de colaboração do Google, tá? E a parte de VCP, que é a parte mais voltada para a infraestrutura, que é aquele Lego de serviços que a gente tem acesso lá na console, como máquina virtual, storage, discos, a parte de Kubernetes, ambientes totalmente gerenciados ali pelo Google. Então são essas duas SKUs ali, não é SKUs, né? São esses dois principais serviços que a gente vai estar atuando aqui dentro da TD. A gente vai estar apoiando vocês nessa jornada, tá bom? Falando da nossa estrutura TD Synnex, como que a gente está estruturado aqui dentro para Google Cloud? Então a gente tem a Carla Landiano como a diretora de Cloud geral aqui dentro da TD Synnex Brasil, tem eu como gerente de produtos de Google, tá? Aí naquela operação de Cloud Adoption e Acceleration, que é uma estrutura voltada para o desenvolvimento de canais, a gente tem o Patrick Santos como responsável por essa estrutura, e abaixo do Patrick a gente tem o Leonardo Camargo, que é um BDM exclusivo de Google Cloud, e a Carla Mielitz também, que é uma BDM de Google Cloud, tá?
Partindo para a parte de operações, para a parte de Cloud Success Center, que a gente chama, esse time ele é liderado pela Mônica Reis, inclusive está aqui com a gente também hoje, e a Raquel Oliveira. A Raquel Oliveira, toda a parte de faturamento, toda a parte de billing, né, ela que está nos apoiando ali com o Google Cloud. No time de vendas hoje, a gente tem o Marcílio como gerente de Sales Cloud aqui dentro da TD, e a Patrícia Monreal, que é a Account Manager, que está nos ajudando ali na ponta, junto com vocês, canais, a desenvolver em Google, tá? Pessoal, a ideia é que vocês conheçam todos esses recursos aqui, então todo esse time está aqui para apoiá-los, tá? Eu até deixei meu e-mail ali como ponto focal de contato, mas a Patrícia Monreal, ela vai nos ajudar bastante também nesse início de jornada, nesse início de onboarding, fechou? Mais para o lado direito a gente tem a nossa estrutura técnica. Hoje o João, ele é um technical leader a nível Brasil, tá? Então a gente tem um supervisor, abaixo do João a gente tem um supervisor do time de engenharia, que é o Thiago Patrão, e o Sérgio Tani como nosso arquiteto dedicado para Google. Fechou? Bom, esse é um slide que eu gosto de comentar bastante, porque são os pontos diferenciais que eu enxergo hoje de Google Cloud. Então, quando a gente fala principalmente de GCP também, né? Quando a gente fala de Google Cloud, em termos de serviços, realmente o que eu acho diferente, o que o Google tem de diferencial dos seus concorrentes, é a parte de inteligência artificial. Então, tiveram muitos cases recentemente de inteligência artificial que estavam rodando em Google, inclusive a gente teve um recentemente, foi no ano passado, na verdade, né, que é o da Copa do Mundo no Catar, o Contact Center AI. Ele foi todo desenvolvido em cima de Google, né, utilizando a inteligência, o Contact Center AI do Google. Então, toda a compra de ticket, toda a reserva de hotel, toda a reserva de restaurante, ela era agenciado tinha um agente virtual por trás ali que estava gerenciando essas compras, tá? Que estava tendo essa interação junto com os clientes. Tá? Tiveram outros cases também, então eu gosto muito do case da Airbus, eu não sei se vocês conhecem, é um case bem legal. Então, aquela central de controle da Airbus, eles estavam com um problema em identificar o que era a nuvem, né, na torre de controle, o que era a nuvem e o que era a neve, e através de machine learning, né, utilizando as soluções ali de Google, eles conseguiram fazer um estudo a nível de pixel e identificar, aquilo é uma nuvem, aquilo é uma neve, e consequentemente isso evitou ali bastante acidente. Esse é um dos principais cases hoje que eu conheço de inteligência artificial do Google. É bem interessante, se vocês quiserem, tem bastante conteúdo na internet falando dele também. Tá? A parte de GKE, é bem interessante. Então, Google hoje, não sei se vocês conhecem, mas Google é, ele é responsável pelo desenvolvimento dessa tecnologia de Kubernetes. Então, ela funciona muito bem em GCP, tá? Tecnologia de container ali para orquestração. A parte de TPU, para quem não conhece, TPU é um hardware exclusivo do Google, tá? Voltado para treinamento em machine learning. Então, esse hardware ele consegue diminuir em até 60 vezes o treinamento de machine learning. Data Analytics é um ponto muito importante. Então, hoje, principalmente com algumas soluções bem específicas, BigQuery, Dataflow. Então, tem muito cliente migrando, no exemplo de Oracle para BigQuery, reduzindo o custo através desse serviço. Então, quando a gente fala de Data Analytics, pode ter certeza que Google é o primeiro nome aí que deve vir na cabeça de vocês. E a disponibilidade é em mais de 160 países, com presença em mais de 60 países ao redor ali do mundo. Bom, esse é um ponto muito importante que eu queria comentar. Quais são as formas de a gente ser remunerado hoje com Google Cloud? Por que eu devo selecionar o Google como meu principal cloud provider? Então, ali a gente tem, se tratando de remuneração, existe o ganho ali em margem. A partir do momento que você faz uma venda de Google, você pode ser comissionado, certo? Lembrando que as margens do Google, elas são bem atrativas, tá bom?
Rebates baseado no programa de canais. Então, existe um programa de canais do Google hoje que, dependendo do seu nível, você pode receber incentivos ali, tudo baseado em ROs, né, que é o que eu vou comentar um pouquinho depois para vocês. Dio Acceleration Funds, o DAF, que é conhecido, então é uma verba destinada ali para assessment, treinamentos. Então, se você comprovou que você entregou workshops para o seu cliente, webinars, e isso gerou receita em Google, em Google Cloud, vocês conseguem receber esses incentivos, tá bom? E o PSF, que é um incentivo, Partner Service Fund, é um incentivo voltado ali para deployment. Então, se você entregou algum projeto, você fez uma migração, comprovou a entrega desse projeto, até 10% do revenue gerado no ano, o Google consegue te pagar. Oi, Fê, pode ir? Uma coisa importante aqui, com relação a todos esses incentivos e benefícios, é que tudo isso tem que ser aprovado antes da execução, tá? Então, a Exato. gente sempre vê o DAF como sendo um incentivo mais do ponto de vista de pré-venda, né? Então, quando a gente está no processo de pré-venda, precisa fazer um assessment, precisa fazer uma prova de conceito um pouco mais detalhada, mais minuciosa, a gente tem a possibilidade do DAF, e o PSF do ponto de vista mais de pós-venda, deployment, algumas vezes adoção. Mas o ponto principal é que, em todos os casos, há necessidade sempre de uma aprovação prévia do lado do Google, aqui para poderem dar início às atividades aqui dos serviços, tá bom? Exato. E, assim, como a Fê comentou, existe uma série de requisitos, né, para a gente poder receber, ser elegível a receber essas verbas. Então, o nosso time aqui também pode te ajudar, informando, apoiando você nessa construção para que você seja um canal elegível a receber essas verbas, tá bom? O ponto número 5 ali, política de proteção de canais, é um ponto muito importante do que eu falo, por que vocês devem escolher Google Cloud como o seu principal provider. Então, o Google tem uma política de restrição ali de preços, na qual ela te protege bastante quando você tem uma RO aprovada, quando você está atuando num contrato de commit. Então, dificilmente alguém vai tirar aquele contrato de você junto ao cliente, tá bom? A gente vê em outros vendors que não existe, né, essa proteção de preços, então o Google é bem rígido nessas questões, então isso é muito interessante. Então, se você tem uma proximidade em um cliente, se você tem um contrato junto, contrato de workspace, ou um contrato de GCP ali, um contrato de commit, o Google vai garantir exclusividade para você, canal, dentro daquele cliente. Fechou? Isso é muito importante. E o Workspace Osprey, que a Fê, ela até pode falar melhor do que eu sobre o Osprey, mas é uma verba destinada a deployment voltados para o Workspace, tá? Então o Google ele consegue remunerar vocês, canais, caso vocês realizem o deployment ali de Workspace, né, é um valor por usuário na qual você realizou esse deployment. E mais para frente, a Fê, ela vai falar um pouquinho, alguns detalhes Isso. desse deployment, requisitos, né? Porque é um benefício, assim, que na negociação com os clientes gera um diferencial muito bacana, e vocês podem explorar, assim, sem pudor, essa funcionalidade, esse benefício que o Google tem aí para os clientes. Aí mais para frente eu vou explicar um pouquinho as regras e as características. Boa. Bom, falando de programa de canais do Google, como que funciona a estrutura de preços? Bom, hoje existem 3 níveis de canal dentro do Google. Existe o canal Member, que é o canal entrante, que acabou tá se tornando um canal Google, a primeira vez que ele acessou o Partner Advantage, que é um portal dedicado ali para parceiros, ele não tem muito conhecimento de como funcionam as regras de negócio em Google, então ele entra dentro nesse primeiro nível, né, que é o canal Member. O que eu queria comentar com vocês, um ponto muito importante, é que quando não existia distribuição, os canais Member, eles não eram habilitados à comercialização de Google.
Agora, via distribuição, a gente está abrindo a porta para esses canais. Tá? Então, todo canal member que quer comercializar, quer ter uma autorização de vendas de Google via distribuição, ele consegue. Tá? Então, para você que está ingressando dentro do programa de canais, né, os requisitos são 2 certificações de vendas, bem simples, tá? Você consegue tirar ali em 1 hora, você consegue fazer essas 2 certificações. Lembrando que você precisa ter 2 recursos ali para realizar essa certificação. Canais member, eles podem registrar a oportunidade através da distribuição. Tá bom? Então, todo registro de oportunidade para um canal member é mediante a uma distribuição, é via distribuição. Canais nível partner é o segundo nível ali do pilar. Então, os nível partner, ele exige 2 certificações técnicas, certo? Basicamente são 2 certificações técnicas. São certificações na qual você tem que agendar um horário. Elas não são tão simples, certo? Mas essas certificações já garantem uma condição melhor dentro de Google. Então, você que é o canal, você que já está cadastrado como um canal partner em Google, uma vez que você tem RO aprovada, você consegue ter direito a rebates, tá? Tanto para o Workspace quanto para GCP. Então, se você é um canal nível partner, registrou uma oportunidade, você consegue receber 8% de rebate sobre as vendas de Workspace. E 5% de rebate sobre o revenue gerado em GCP. Bom, rebates da distribuição. O pessoal, eu estou vendo que está tendo bastante pergunta ali no chat. A gente vai abrir aqui uns 10, 15 minutinhos no final do webinar para a gente responder todas essas perguntas, ok? À medida do possível aqui, Gil, eu estou respondendo também, já algumas já respondi aqui para... Combinado, Fê, Porque obrigado. às vezes o pessoal está linkando com a apresentação, então eu estou de olho aqui, eu estou respondendo. Mas com relação aos rebates, deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é super importante, tá? Agora o Cícero perguntou como que funciona esses 8 mais os 5 do nível partner, né? Sempre o rebate é uma forma de nós protegermos o canal, o parceiro, que traz a oportunidade para o Google. O Google não tem a política de Prime da oportunidade, como geralmente o mercado de integração aí funciona. Mas nós temos os rebates. Nenhum dos nossos concorrentes tem esse nível de rebate que a gente tem. Cada parceiro tem autonomia para usar esse rebate da forma que julgar oportuno. Alguns querem colocar na margem, alguns usam para reduzir o preço. O Google não vai jamais interferir na soberania das decisões de vocês como parceiro, ou da TD como distribuidor. Nós não vamos, vocês são soberanos nas decisões que vocês tomam. Vocês podem estar usando esses rebates da forma que vocês quiserem. Mas o ponto importante é que só tem direito o parceiro que traz a oportunidade para o Google. Pode ter 10 parceiros bidando aquela oportunidade. Se você é o parceiro que trouxe a oportunidade e essa oportunidade foi aprovada, somente você vai ter o rebate. Então, é uma forma de protegê-los nesse sentido, tá bom? É super importante, porque vocês, na minha parte, vocês vão falar bastante de geração de demanda, porque a gente precisa que o nosso ecossistema gere oportunidades e demandas para o Google. Então, isso é uma forma de incentivá-los a fazer isso. Boa, obrigado, Fê. Imagina. Bom, nós temos o rebate do Google, então esses rebates baseados na RO, né, no ganho da aprovação do registro da RO, é um rebate do Google para o canal, tá bom? Nós temos também o rebate da distribuição, tá? Que é um rebate baseado em consumo, fechou? Mais para frente eu vou explicar um pouco para vocês como funcionam esses rebates da distribuição. Premier Level é o último nível ali da camada dentro do programa de canais do Google. Então, os requisitos, além desses requisitos de certificação,
existem requisitos de revenue, você tem que ter um comprometimento de revenue anual, se eu não me engano, é $500 mil, né, para você se tornar um canal Premier, certo? É Só que isso aí. E tem uma coisa, alguém fez uma pergunta de partner marketing. Se você alcança também, deixa eu ver quem foi aqui. Pergunta de partner partner marketing, marketing aqui. Desculpa, pessoal. Aqui, o Hélio perguntou de partner marketing. Atingindo esse nível de faturamento, aí é que fica elegível também aos programas de partner marketing, onde a gente tem os incentivos para ações de eventos, inside sales, webinars, uma série de coisas que também o Google tem incentivos para ajudar os parceiros a fomentar mais o nosso ecossistema aí de clientes, tá? isso aí. Teve uma pergunta também, quais são essas certificações técnicas, né? Elas são relacionadas ao quê, né? Então, existem, se eu não me engano, são 8 certificações técnicas, tem deployment de workspace, tem as de GCP, que é Associate, que é uma voltada mais para uma voltada mais para serviços, né? Os serviços que estão dentro da plataforma de GCP, tem a parte de data, tem as certificações de data, tem as certificações de migration também. Então, se você é um canal ali que trabalha muito a migração, a jornada desse cliente para a nuvem, existe uma série de certificações ali que eu acho que vale muito a pena você entender qual que antes de você escolher, né, você entender qual que é o nível dos arquitetos que vão participar desse plano, né, vão se certificar, e baseado no nível de conhecimento deles, você identificar qual que é a certificação ali ideal, tá bom? Oi? Lembrando que para o Workspace nós temos uma certificação apenas, que é o Administrator, é uma certificação única. Nós temos já a jornada de capacitação toda de Workspace, desde os níveis mais básicos até os mais avançados, quando a gente vai falar um pouco de AppSheet, de Google Voice e tudo mais também, que vai ficar disponível para vocês, mas do ponto de vista de certificação de Workspace, a gente só tem o Administrator. Depois a gente tem as capacitações de deployment, de Sales Credential e tudo mais. Mas para habilitar vocês à venda, é somente o Administrator. Isso. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, então a gente consegue ver aí que rebates para canais Premier em Workspace é um rebate bem agressivo, são 30%, certo? Sobre as vendas geradas e 5% de GCP. Também, o canal que é Premier, ele é elegível a receber os rebates da distribuição também. Teve mais uma pergunta aqui, legal, a Mari já respondeu. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, esse slide ele é muito importante, porque ele informa hoje quais são as principais vantagens hoje de eu trabalhar junto a uma distribuição, né, de eu trabalhar em Google Cloud via distribuição. Então, hoje a gente tem uma estrutura de enablement aqui, né, que facilita a jornada de novos canais a ingressar dentro do programa de Google Cloud, tá? Então, via distribuição hoje, um canal que está atuando via distribuição e está ingressando nessa jornada de Google Cloud, ele leva cerca de 3 dias para ser um canal elegível à venda. Antes, quando não existia distribuição, isso levava meses, porque o canal tinha que se tornar partner, né, então ele tinha que certificar 2 pessoas técnicas no time dele, isso levava um tempo. Então, via distribuição, a gente conseguiu reduzir esse tempo ali para 3 dias, tá? Falando na parte de enablement também, a gente tem uma estrutura de BDMs aqui dentro, então gerentes de negócios voltados para desenvolvimento. Então, a gente vai sentar junto com cada um de vocês, montar um cronograma de desenvolvimento para que vocês ali evoluam dentro do programa de canal do Google também, tá bom? Nós temos um programa de canal da distribuição que é o Practice Builder, então é uma jornada ali voltada para
para canais que não conhecem, nunca trabalharam com nuvem, até canais que já estão habituados a trabalhar com a parte de cloud. Então a gente identifica o estágio de cada um de vocês. Você é um canal que já atua há bastante tempo com nuvem, então, certo? Você já tem uma série de requisitos ali para a gente desenvolver. Então você é um canal que não conhece, não está habituado a trabalhar com nuvem, você está no pilar inicial ali dentro do programa, a gente vai construir um plano para desenvolvê-lo. Tá bom? A gente tem uma estrutura de engenharia que pode apoiar tecnicamente nos projetos, então se você está precisando de algum apoio em algum projeto específico de nuvem, tanto para Workspace ou para GCP, pode utilizar essa nossa estrutura de engenharia para apoiá-los tecnicamente. Tá bom? Condições comerciais, que é um ponto muito importante. Hoje, via distribuição, eu consigo ser competitivo em Google Cloud? Consegue. Tá? Nós estamos aqui para apoiá-los, não só com a parte técnica, não só habilitando vocês a comercializar, mas também com as condições comerciais, fazendo com que vocês sejam competitivos dentro das oportunidades na qual vocês geram, ok? Suporte N1 e N2, então a gente tem uma estrutura hoje de suporte da distribuição voltada para o cliente, para o canal, então a gente consegue estar apoiando ali tanto com o nível 1 e nível 2, tá bom? Quando você trabalha um suporte direto com o fabricante hoje, o fabricante exige alguns custos, né? Normalmente é um percentual do revenue gerado ali de consumo, ele cobra aquilo ali para te entregar um suporte, então via distribuição a gente consegue estar entregando isso como um valor agregado. Tá? E a estrutura de Cloud Success Center, que para mim é um dos pontos mais importantes. Então essa operação que a gente tem voltada para faturamento, para que essa venda ocorra da melhor forma possível. Então, a gente tem essa estrutura de faturamento ali que vai apoiar, então a gente consegue faturar o seu cliente final e te comissionar por aquela venda. Tá? A gente conhece todas as regras de imposto aqui que pode te apoiar ali nessa venda em Google Cloud. A gente sabe que é muito complicado você conhecer as regras fiscais, regras de imposto, então tudo isso via TD Synnex a gente consegue garantir ali a entrega para vocês. Fechou? E mais um ponto importante que eu quero comentar, né? Eu bato muito forte nessa tecla que a venda de nuvem, ela não é uma venda única, ela é uma venda recorrente. Então, para que isso aconteça da melhor forma possível, nós precisamos estar estruturados para isso, como operação de billing. Tá? Então, essa operação que a gente tem de billing aqui dentro da TD, ela é um apoio ali para vocês canais, tá? Ela é um braço que a gente tem, que a gente consegue entregar ali como apoio para vocês. Bom, falando um pouco do Practice Builder, que é o nosso programa de canais, é um programa da distribuição, tá bom? Então, basicamente é uma metodologia que a gente criou aqui dentro da TD para identificar o estágio de cada um dos canais e trabalhar no desenvolvimento desse canal, obviamente, quando o tema é relacionado à nuvem. Então, se você é um canal que está ingressando nessa jornada de nuvem, essa nossa estrutura, essa nossa metodologia que vamos seguir, ela vai ajudar vocês a se desenvolver. Então, o canal que está entrando, está conhecendo, está se iniciando ali com vendas em nuvem, então ele se ingressa dentro da etapa de engage, dentro do estágio de engage, certo? Ele recebe uma série de benefícios, ele tem alguns requisitos mínimos, né, que a gente pede ali para ele participar dentro desse programa. Tá? A gente tem o segundo nível ali, Develop, onde a gente consegue dar um apoio mais consultivo para esse canal, onde ele já está com um nível de maturidade um pouco melhor comparado a Engage. Tá? Tem a série de requisitos também. Essa apresentação, pessoal, eu vou compartilhar com vocês depois para vocês darem uma olhada. Tá? Lembrando que toda essa metodologia a gente faz a gestão via ferramenta. Tá? Então a gente consegue identificar aqui quais são os níveis de cada canal, que momento que o canal evoluiu de um estágio de engage para um estágio de develop, e assim
consequentemente, até o nível Extended, né, que é onde a gente espera que todos os canais cheguem um dia. Tá? Quando os canais eles estão no último nível de engage, ali é onde a gente consegue disponibilizar disponibilizar o rebate da distribuição. Tá? Além daqueles rebates que eu mostrei para vocês naquele slide de programa de canais do Google, né, tem o rebate da distribuição, é aqui que ele entra esse rebate. Tá? Então você consegue ali receber até 3% de rebate da distribuição. A gente constrói um case de sucesso em conjunto, a gente já tem acesso a uma política de preços mais atrativa, possibilidade de marketing as a service, então a gente consegue, através da nossa estrutura de marketing, apoiar você, canal, gerando demanda para vocês, canais, tá? E ali embaixo estão os requisitos para você acessar esse nível, para você se enquadrar a esse nível extended, ok? Bom, Fê, eu acho que agora você pode até me ajudar um pouco com o restante da apresentação aqui. Não, legal, maravilha. O objetivo aqui é eu falar um pouquinho especificamente, tem bastante pergunta aqui de GCP também, que, claro, é um viés super importante aqui para o Google também, mas eu particularmente vou falar um pouquinho mais da narrativa de Workspace, tá? Por que de Workspace? Porque o Workspace, ele talvez seja o pontapé inicial de muitas empresas para efetivamente começar uma transformação digital, uma transformação de experiência do usuário dentro da sua companhia, tá? Acho que a pandemia acabou acelerando muito esse processo, né? Talvez há 3, 4 anos atrás a gente nem imaginaria o quão intensamente nós trabalharíamos de qualquer lugar, de uma forma tão eficiente e produtiva, né? E tão segura também, né? Porque segurança também é um fator fundamental. Mas talvez a principal diferença aqui do Workspace não seja features, né? Eu sempre falo, há quase um ano atrás, eu trabalhava na Microsoft, e hoje estou aqui no Google, então, assim, eu fiz esse handover de solução de colaboração, e eu vi o quanto é mais simples, mais colaborativo, mais inovador, mais flexível, todas essas narrativas que eu coloquei aqui no slide, né? Talvez se a gente for fazer, quando a gente tiver um deal, um compete com o Microsoft, talvez se a gente for comparar feature por feature, talvez a gente não vá ganhar nenhuma. Qual que é o verdadeiro valor do Workspace? É a colaboração, é a efetiva colaboração dos funcionários. É você poder ter um engajamento melhor, é a gente poder ter a conexão humana como fator principal da nossa plataforma. Com isso, a gente tem indicadores de que empresas que trabalham com Workspace têm uma retenção de talentos, uma retenção de funcionários maior. A gente tem melhorias de processo, ganho de produtividade, automação de processo. Assim, ontem mesmo e de hoje, a gente teve a experiência de a gente montando essa apresentação, o Giuli e a Mariana aqui, a gente mexendo no mesmo tempo, não tem versões, não tem nada, é tudo muito, digamos assim, amigável na hora de você fazer, na hora de você trabalhar em equipe, é muito simples, muito fácil, então talvez esse seja o maior ganho, esse colocar o ser humano como centro da colaboração, e a gente efetivamente ter uma experiência de colaboração como nenhuma outra plataforma vai poder conseguir dar para nenhuma empresa. Hoje, 85% das digital natives, que são as empresas que estão começando agora, trabalham com o Google Workspace. Hoje são quase 3 bilhões de usuários de Gmail. Então, a gente já tem uma robustez muito grande aí na questão da usabilidade do Workspace, né?
Então, acho que talvez começar a falar um pouco de Workspace é um pouquinho dessa questão. Se puder passar, Diote, eu te agradeço. O Julie comentou um pouquinho ali da questão do Osprey. O Workspace, a gente tem alguns benefícios, e talvez o Osprey seja o mais importante, tá? O que é o Osprey? O Osprey, ele é uma campanha que a gente tem para novos clientes. Isso não pode ser usado para clientes da base, tá bom? Somente para novos clientes, onde geralmente ele tem um compromisso ainda com algum concorrente do Google, e a gente dá 99% de desconto durante o primeiro ano, desde que o commit tenha 24 meses ou mais. A gente dá os primeiros 12 meses com 99% de desconto, para que a gente tenha tempo de fazer todo o deployment dessa base, sem que ele tenha um custo conosco e o custo também com o nosso concorrente, tá? Então, esse é um benefício super importante. Ele sempre está associado a um deployment voucher, que vocês estão vendo aqui, e esse deployment voucher, ele é um valor já fixo, dependendo do tipo de licenciamento que o cliente vai aderir, e esse valor, ele é usado para o deployment da solução. Então, além de você dar 1 ano gratuito para o cliente, ainda a gente faz o subsídio de toda a parte de deployment do cliente, tá bom? Com esse valor estipulado por tipo de licença. A gente tem o ARP também, que na verdade aí é mais para quando o cliente faz uma expansão, mas também a gente tem esse benefício aí, onde a gente pode dar níveis de descontos maiores, a gente pode dar também deployment, não é deployment voucher, mas incentivos de deployment, porém também sempre associado a um commit mínimo. Aqui nesse caso são 3 anos de contrato. O WorkSafer e o Frontline Work, eles são os nossos sales plays, talvez mais importantes agora para esse fiscal year 23. Por quê? Porque o WorkSafer, ele trata de todas as nossas features de segurança dentro do Workspace. Então, CASB, DLP, anti-phish, antivírus, duplo fator de autenticação, tudo isso daí faz parte do nosso Sales Play de Workspace, e dependendo, obviamente, do tipo de licenciamento que o cliente tem, tudo isso já faz parte do bundle do licenciamento, tá? E o Frontline Work, ele é o nosso licenciamento para usuários que geralmente não fazem parte da administração das empresas. Então, para os varejistas, os vendedores de loja que estão na ponta, para a manufatura, os funcionários das plantas fabris, para o agronegócio, para o pessoal das fazendas que cuidam das plantações nas pontas e tudo mais, o Frontline Work, ele é uma licença mais barata, mas que é super útil para a gente poder inserir esses funcionários que muitas vezes não fazem parte do ecossistema da administração, mas inserir eles, engajá-los dentro do dia a dia da companhia, tá? Então, é super importante o Frontline Work aqui como estratégia de go-to-market. Acho que é isso. Pode passar, Gil, por favor. Bom, aqui, não menos importante, esse aqui o Julie que quis colocar esse slide, porque a gente fez o treinamento na sexta-feira e ele achou super legal. Porque o que acontece? Hoje, quando a gente vai para a linha de frente, por exemplo, com o nosso principal competidor, que é a Microsoft, a gente já sabe quando o projeto ele tem chance de acontecer e quando ele não tem, né? Então, por exemplo, se a gente vai para um cliente que ele tem um M365E5, por exemplo,
que é todas as features que tem no Office 365, com segurança, o nível de adoção alto, tal, a gente sabe que já vai ser muito difícil tirar aquele cliente da Microsoft, porque o nível de engajamento dele de adoção está extremamente alto. Porque um M365 E5, geralmente, ele está para os usuários VIPs das empresas. Então, a gente já sabe que a gente vai ter uma certa complexidade para a gente poder trazer esse projeto. Quando a gente vai para um cenário de Office 365, ou até o M365 E3, dependendo do contexto, dependendo da motivação do cliente, a gente ainda consegue ter um sucesso, um êxito nessa negociação. Porque aí a gente já começa a trabalhar com outros fatores, não só os fatores de features técnicos, mas também com os fatores um pouco mais de motivação desses usuários. Agora, quando o cliente tem Office 365, E1, E3, esse daí é o que a gente mais vai ter fatores de sucesso, tá? Onde a gente mais consegue capturar, onde a gente consegue mais gerar valor. Então, é super importante vocês terem esse guidance, para quando vocês estiverem discutindo com o cliente, e ele estiver falando um pouquinho para vocês qual que é o cenário dele, para vocês já conseguirem se situar um pouco em qual desses posicionamentos estão, tá? Por isso que o Julie fez questão. Veio uma pergunta aqui do Hélio, né? Você citou a Microsoft como principal. Hoje, para o Workspace, nosso principal concorrente, sem dúvida, é a Microsoft. Mas a gente tem outros, tá? Então, a gente tem o Zoom, que também é um grande concorrente. Tem o Slack, que faz parte aí do ecossistema da AWS, que também é um grande concorrente. Do ponto de vista do Workspace, plataforma de colaboração, o Google é a segunda posicionada, tem o segundo maior market share, tá? A Microsoft tem o primeiro. No caso, o Hélio, até a AWS ela não entra nessa concorrência, tá? Em suíte de produtividade, a parte colaborativa, né? Ela é mais voltada para a infraestrutura, o que compete com o GCP ali dentro do Google. O Slack a AWS tem o Slack, mas assim, o Slack a gente encontra geralmente quando os clientes têm um cenário híbrido. Então, por exemplo, eles têm o Zoom e tem o Slack. Eles têm Microsoft e tem o Slack. Então, é mais nesse cenário híbrido que a gente encontra. E quando vocês forem reparar, forem fazer uma prospecção nos nossos clientes, no nosso Greenfield, na verdade, vocês vão reparar que tem muito cliente que tem ambiente híbrido, que tem uma miscelânea de soluções de colaboração dentro do seu ambiente, tá? Esse é o melhor cliente para a gente ir, porque aí a gente consolida tudo, faz um programa de commitment, coloca novas features, gestão, operação, tudo isso fica muito mais simplificado, tá? Pode passar, Ju. E aqui, pessoal, talvez seja o slide mais importante que eu queria passar a mensagem para vocês, tá? Hoje, 80% do nosso mercado aqui no Brasil, ele é Greenfield para a gente. O que o Google considera como Greenfield? Todo cliente que não tem um Workspace, tá? Ele pode ser um cliente de GCP, um grande cliente de GCP. Se ele não tem um Workspace, para nós, é Greenfield, tá? Então, a gente tem um oceano quase que azul para trabalhar esses clientes. E onde vocês, com a parceria com a TD, se faz importante? Nesse high corporate e low corporate, long tail aqui. Aqui, desses 80% de Greenfield, talvez 90% esteja permeado aqui nesse território. Nós já temos todas essas bases de Greenfield já mapeada, a gente pode compartilhar com a TD, e a TD compartilhar
esses clientes com vocês, para vocês poderem ajudar na prospecção desses clientes. E o melhor, nessa base, tem exatamente o que o cliente tem. Se ele tem um Zoom, se ele tem um Slack, se ele tem Microsoft, já para a gente ir com um approach apropriado para esse cliente, tá? Então, a gente precisa muito fazer com que os nossos parceiros, o nosso ecossistema de parceiros, gere demanda para o Google. O que acontece hoje é que os parceiros que o Google está acostumado a trabalhar, a gente nunca trabalhou cobrando geração de demanda deles, que para mim foi novidade, tá? Quando eu entrei, foi a coisa que mais me surpreendeu, porque eu vim de uma experiência, eu trabalhei já integrador, trabalhei na Microsoft, vim de uma experiência onde, se o parceiro não gerasse demanda, não tinha projeto, né? Aqui, a gente trabalha muito com o Google gerando demanda e passando para os parceiros. Só que, para a gente poder alcançar os objetivos, os resultados que a gente precisa, a gente não vai conseguir mais trabalhar dessa forma, a gente não dá vazão mais. Então, assim, precisamos muito contar com vocês na geração de demanda de workspace, geração de oportunidade de workspace. Vocês gerando demanda vão ter todos aqueles benefícios que a gente comentou no começo, os rebates, o Osprey, o acompanhamento também de todo o nosso time de venda e do nosso sales specialist na oportunidade junto com vocês. Então, vocês nunca estarão sozinhos. Quando vocês têm o registro da oportunidade, todo o nosso time de pré-venda e de venda aqui do Google vai estar acompanhando a oportunidade e ajudando vocês na prospecção dessa oportunidade e na continuidade dessa oportunidade, tá? Então, é super importante. Então, assim, a gente pode compartilhar essas bases com o Julie, com a TD, e aí a TD vê o melhor caminho aí junto com a Mari, vê o melhor caminho de poder também fazer com que essa base de prospecção chegue até vocês, tá? Que mais, Júlia? Acho que era isso, do lado... Obrigado, viu, Fê? Acho que era isso. Pessoal, até como os próximos passos para os canais que querem ali ingressar dentro do programa de canais do Google, via distribuição, eu coloquei um QR Code ali com um documento de onboarding inicial. Então, para quem já tem acesso ao Partner Advantage, pode até pular algumas etapas. Para quem ainda não tem acesso ao Partner Advantage, o Partner Advantage é um portal voltado para canais, tá? Você precisa primeiro ter acesso a esse portal, que é como o Google identifica você como um canal, e tem uma série ali de itens ali do onboarding para finalizar esse processo, tá? Para vocês serem ali elegíveis à comercialização de Google, tá bom? A Patrícia Monreal, eu não sei se ela está aqui. Ela está aqui. A Patrícia, ela vai nos ajudar com o onboarding de vocês, canais que querem ali iniciar essa jornada de Google, tá bom? A Paty, ela é a M aqui da TD, voltada para Google Cloud, então ela vai ajudar vocês no desenvolvimento ali e no onboarding inicial de Google, tá? Pessoal, eu deixei para o final o principal, a gente vai fazer um sorteio aqui de uma mochila e de um voucher de certificação, tá bom? Um voucher, ele pode ser ali para certificação da sua escolha, tá? Eu só peço para que os participantes ali preencham esse formulário, que é através dele que eu vou pegar o nome dos participantes e vou fazer o sorteio, tá bom? Eu vou liberar o microfone aqui de vocês, caso alguém tenha alguma pergunta. Eu quero só fazer mais um comentário sobre capacitação, Julie, que é uma coisa importante, porque toda a jornada de enablement de workspace já está pronta. Também vamos compartilhar com o Julie, para eles poderem compartilhar com vocês, parceiros, porque ali tem todas as capacitações de todas as plataformas do Google, tá? De workspace, eu estou falando especificamente, tá? Então, todos os treinamentos que existem em qualquer ferramenta e plataforma do Google está dentro daquele drive que vocês têm acesso fácil, rápido,
já está tudo linkado, é só você clicar e começar a sua jornada de capacitação. Mas é extremamente importante que vocês se capacitem, para que tenham uma boa prospecção de projeto, para que façam um bom deployment, e a gente está aqui sempre para apoiá-los aí nessa jornada de capacitação também, que é tão ou mais importante do que a própria venda, tá? Parceiros bem capacitados geram vendas de valor, de qualidade aqui para nós, tá bom? Então, contem comigo nessa jornada também. Obrigado, Fê. Pessoal, vi que o pessoal já está se registrando, eu vou deixar mais 5 minutinhos ali para os que querem participar do sorteio, tá? E aí a gente já faz o sorteio aqui, e eu já libero vocês, pessoal. Desculpa até pelo atraso, a gente imaginou que que esse webinar a gente ia finalizar às 11, mas 5 minutinhos ali, a gente já finaliza. Eu esqueci, eu não abri o microfone de vocês, se alguém quiser comentar alguma coisa. Pronto, todos aí estão com o microfone aberto. Se alguém quiser fazer uma pergunta ali, não precisa escrever, pode falar agora pelo chat. Opa, Marco, já está habilitado o microfone. Pode fazer, Marco, fica à vontade. Olá, gente. Eu não vou conseguir preencher o cadastro até, mas tudo bem. O seguinte, gente, eu fiz já toda a parte, né, de onboarding com vocês, só ficou aí para registrar da APN. Eu te dar um retorno de vocês técnicos para que a gente possa fechar essa jornada, tá? Só está faltando isso. Mas minha pergunta principal com vocês é o seguinte, concordo que tem um mar azul, um oceano azul, tá? Nós usamos aqui parte das nossas operações em Microsoft, nós somos uma operadora virtual celular da Telefônica, até temos mais de 3 mil clientes corporativos no Brasil. E a ideia que eu vejo aqui é incluir, evidentemente, todos os pacotes da Google dentro dessa jornada digital e também atrelando alguns serviços que nós prestamos, né? A gente desenvolve chatbots, coisa do gênero. O que eu queria saber de vocês é como está a evolução para o Brasil, tá? Das inteligências artificiais regenerativas, né? No Workspace. E se tem, evidentemente, as APIs já prontas para que a gente possa simular, testar, mesmo sendo em inglês, né, tanto do IA regenerativa quanto do Voice, Google Voice. Queria escutar um pouquinho sobre isso, porque a forma com que a gente aborda o cliente, a gente já entrega a solução, então o digital já vai, né, na solução da dor dele. E aí, evidentemente, o Workspace entra, né, como uma luva depois no restante dos funcionários. Ou, evidentemente, Workspace já cobrindo Microsoft, do qual a gente usa aqui. Temos aí um monte de problemas que você já conhece melhor do que eu, mas estamos bem entusiasmados com essa parceria e agradeço aí também o convite. Tá? Julie, quer que eu responda? Quer responder? Pode ser. Depois eu até complemento com uma informaçãozinha. Tá, Marco, super prazer falar contigo aí, obrigada pela pergunta, uma pergunta super relevante, inclusive. Bom, do ponto de vista de Google Voice, estamos prontos, já temos todo o ambiente para teste, para POC, para integração, então é só falar com a gente e a gente consegue disponibilizar aí o ambiente e as discussões aí para a gente poder seguir. Quanto ao de Generative AI, já aí ainda não tem nenhuma API liberada, nem em inglês, tá? Nós vamos começar agora os testes com alguns parceiros e com alguns clientes aqui no Brasil. Então, a gente precisa passar por essa etapa para a gente poder realmente ir para o mercado aí já com a solução redonda. O que eu vou fazer, está previsto agora para a gente poder tratar isso no mês de abril, é que eu vou fazer, a gente está preparando já um vídeo que vai falar um pouco sobre o AI para o Workspace. Os benefícios, as funcionalidades, o que vai sair, o que não vai. Eu devo soltar isso esse mês, tá? A gente já está preparando isso.
Boa, Fê, é um tema que está em ascensão agora, né? Tá Então, muito, tá muito. e até interessante, Fernanda, use a gente como um case. Eu tenho hoje mais de 60 mil assinantes, 3 mil empresas corporativas, né? Se você tiver a Carteira Nacional de Trânsito e entrar lá no Verde, acesso a Bom Condutor e Parceiros, nós estamos lá dentro, para 87 milhões de motoristas, você vai ver como que é a nossa jornada. Então, tudo acontece dentro do WhatsApp, tá? A gente quer que aconteça depois, daqui a pouco, um RCS, mas nós queremos transbordar 100% que nós temos aqui para Google, né? Para que eu possa ser um partner usuário, né? Um usuário heavy user do processo, porque para vender fica muito mais fácil. Claro. Eu preciso da ajuda de vocês, tá? Para que vocês possam realmente me ajudar a fazer esse depara aqui dentro, para que eu faça o depara para toda a minha base de clientes. Vai ser um prazer, Marco. Pode deixar que a gente conecta com você na sequência, tá bom? Para a gente poder seguir com isso daí. Muito obrigada, viu, Marco? Obrigada mesmo. Obrigado, pessoal. Agora eu vou fazer o sorteio. Vamos lá. Vou até compartilhar a tela com vocês da ferramenta que a gente vai usar aqui. Eu não podia, né, me cadastrar. Bom, vamos lá para o ganhador da rodada. Vamos ver quem acordou. Hélio Romeu Olha Soares. Lá, Hélio, tá vendo? Olha, parabéns. É um cara de sorte aí. Tá vendo? Bom, Hélio, a gente, finalizando aqui o webinar, a gente vai se falar, tá? As formas que a gente entrega aí a mochila, e a gente bate um papo também de qual certificação eu acho das válidas ali para o programa vocês estão interessados, tá bom? Pessoal, parabéns para você, Hélio. Parabéns aí, viu? Pessoal, voltando mais uma vez, a Patrícia, ela vai estar sendo responsável pelo onboarding de vocês, novos canais, tá bom? Mandem uma mensagem para ela, tem o contato dela, provavelmente ela vai entrar em contato com cada um de vocês para a gente agendar uma reunião one-on-one, para a gente entender o momento que vocês estão, para aí sim a gente setar uma jornada, tá bom? Eu agradeço a participação de todos, obrigado, Fê, pelo conteúdo hoje. Obrigada a vocês, foi um enorme prazer falar aí com todos, e estou super à disposição mesmo, eu e a Mari aqui, desculpa, Mari, falar em seu nome aí, mas a gente tem uma super parceria, a gente está super à disposição da TD, de todos os canais aí da TD, a gente acredita muito nessa parceria, eu acho que a gente vai colher excelentes frutos aí. Bom, já foi, Daniel, o Hélio ganhou. O Hélio foi o sorteado aí da rodada. Pessoal, é isso, eu também me coloco à disposição, tá? Me chamem lá no e-mail, pra gente conversar, tá bom? Perfeito, pessoal, obrigada, viu? Excelente quarta-feira aí a todos. Um ótimo dia a todos, obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Obrigado, abraço.